Olá, meu querido, tudo bem? Bom dia para a nossa família eterna, bom dia para todos. Somos gratos ao Eterno Criador por mais este momento aqui, meu querido, em que nós viemos com muita responsabilidade diante da Palavra de Deus para trazer mais um estudo aqui, estudo este que, por sinal, é muito bom, maravilhoso, porque esse é o objetivo de nós que estamos aqui para divulgarmos para todos aqueles que querem entender o Evangelho Eterno. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e você já conhece o meu canal, não é? Eu peço para que você se inscreva, deixe o seu like, faça uma coisa importante, queridos. Você compartilhe com outras pessoas, você divulgue o nosso canal, você se inscreve, deixa o seu like e você deixa aí na aba dos comentários a sua opinião, que também é muito importante. Querido, o que acontece? Toda vez que a gente fala sobre o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, sempre as referências é com E maiúsculo. O que acontece? Deus, ele tem o seu Espírito, que ele é, não é? Um Espírito Santo, Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Ele é um só, mas ele tem várias funções. Não existe 2, 3, 4, 5 Espírito de Deus. O Espírito de Deus, que muita gente não sabe, pensa que é uma pessoa, pensa que é uma força positiva, como nós, os TJs, né? O que acontece? Eu vou tentar passar para você aqui, nesse estudo, só uma palhinha, para que você possa começar a entender o que seria o Espírito de Deus. Qual é o papel do Espírito de Deus nas pessoas. Mas nós vamos começar com Gênesis, capítulo 6 e o versículo 3. Gênesis, capítulo 3 e o versículo 6. Vamos tentar aqui ver se alguém consegue botar as cacholas para funcionar. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas. Não é isso? Não é isso que diz? Como Deus criou o homem, como ele criou a mulher. A Bíblia diz que Deus, capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz que fala que Deus, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem passou a ser conhecido como uma alma vivente. Esse fôlego de vida, que muita gente fala que também é o Espírito, só que não é o Espírito de Deus. Esse Espírito aqui, pneuma, ruach, Espírito, fôlego de vida, com E minúsculo. Procure entender, tá? Agora, em Gênesis capítulo 6 e o verso 3 é diferente. Preste atenção nesse fôlego de vida do capítulo 2 e o fôlego de vida do capítulo 6 e o versículo 3. Preste atenção. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3 para você entender, de Gênesis 6. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, versículo 3, não contenderá, não permanecerá o meu Espírito, com E maiúsculo.
para sempre com o homem, porque este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Meu irmão, você que está do outro lado aí, esse espírito de Gênesis 6:3, ele era o mesmo espírito, fôlego de vida? Não. Por quê? Agora vamos a números. Vamos a números. Preste atenção que você vai tentar entender. Números capítulo 11, o versículo 17. Preste atenção. Números 11, 17. Eu descerei, Deus falando, eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti, espírito com E maiúsculo. Isso aqui Deus estava falando com Moisés na escolha dos 70 homens que iriam compor junto com Moisés para dirigir o povo de Israel. Aqui começa a ser inaugurado o Sinédrio. Eu tirarei do espírito que está sobre você. Você vai entender rapidinho. E vou colocar sobre eles. Eles quem? Os 70. Eles te ajudarão a levar o fardo do povo para que tu não leves sozinho. Esse Espírito de Deus estava sobre Moisés. E qual era a função desse Espírito que estava sobre Moisés? Com E maiúsculo. Não era o Espírito de Moisés com E minúsculo. Era o Espírito que estava sobre Moisés com E maiúsculo. E por que Deus tiraria desse Espírito que estava sobre Moisés e colocaria também sobre os 70? Para que eles pudessem ajudar a levar o fardo, para que Moisés não levasse sozinho. Mas para alguém ajudar Moisés a conduzir o povo de Israel, tinha que ter o mesmo Espírito de Deus que estava sobre Moisés. E esse Espírito capacitava Moisés vamos dizer, na governança do povo de Israel. Agora preste atenção em Números 14, versículo 24. Números 14, versículo 24. Preste atenção. Porém, o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito, com E minúsculo. Aí está tratando do próprio espírito de Calebe, não é o Espírito de Deus. Houve Calebe outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, a sua semente a possuirá em herança. Está falando do espírito do próprio ser humano. Agora observe Neemias. Observe Neemias,
capítulo 9, o versículo 20. Neemias, capítulo 9 e o versículo 20. Neemias 9 e o versículo 20. Presta atenção, queridos. Olha que coisa linda. Deste o teu bom espírito para os ensinar. Espírito com E maiúsculo. E o teu maná não retiraste da tua boca, e água lhe deste na sua sede. Esse espírito era para ensinar. Esse espírito é com E maiúsculo. Era o Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito Santo. Agora vamos a Mateus 12 e 18. Mateus 12 e 18. Preste atenção, meus queridos. Eu vou finalizar, fica até o final do vídeo. Você vai ver como que eu vou finalizar esse vídeo para você entender de uma vez por toda o que era o Espírito de Deus, o que era o Espírito Santo, o que era o Espírito do Senhor sobre uma pessoa. Espírito do Senhor, Espírito Santo, o Espírito de Deus não era para fazer essas coisas que as pessoas fazem nos templos, não. Nunca foi. O objetivo era outro. Mateus 12, 18. Presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção. Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Eu porei sobre ele o meu espírito, com E maiúsculo, e anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará o caniço quebrado, e não apagará a mecha que fumega, até que faça triunfar juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Espírito com E maiúsculo. Aqui está o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito. Você sabe do que está se tratando isso aqui, né, querido? Você sabe do que está se tratando. Aqui, ó. Jesus, sabendo isso, se retirou, acompanhou uma grande multidão e ele curou a todos. Recomendando, disse assim, ó. Recomendando-lhes rigorosamente que não o manifestasse, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. O profeta Isaías falou disso aqui a respeito do próprio Jesus. Que Deus tinha falado isso aqui, ó. Que Jesus era o amado dele, o próprio Criador. Quem ele tinha escolhido, em quem a alma dele se compraz, e Deus colocaria sobre ele. É uma maneira, né, de o verbo, né, se identificar como filho. Colocaria sobre ele o Espírito. Agora veja, querido, 2 Coríntios 3 e 6. 2 Coríntios 3 e 6. Fica até o final, você vai ver como é que eu vou fechar o vídeo. 2 Coríntios 3 e 6. Olha o que diz aqui. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Ou vivifica, vive duas vezes. O mundo material e o mundo espiritual. Isso é vivificar, viver duas vezes. Vivificar é viver duas vezes.
Viver, reviver. É morrer, ressuscitar. Vivificar é viver duas vidas. A material e a espiritual. Agora preste atenção. Tiago 4 e 5. Tiago 4 e 5. Preste atenção. Você vai ver como é que vai ser fechado esse vídeo. Tiago 4 e 5. Ou vocês pensam que em vão diz a Escritura que o Espírito, com E maiúsculo, que ele fez habitar em nós, tem intenso ciúme. Que espírito é esse que habita no ser humano? É todos? Não. É o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Esse Espírito que em nós habita, o Espírito de Deus, ele tem uma função. Agora veja o que diz Romanos 8, 9. Romanos 8 e 9. Já vamos fechar. Romanos 8, versículo 9. Olha o que diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é condicional que o Espírito de Deus habita em vós. Se é condicional. Quando tem essa condicional, Paulo está querendo dizer que não é todo mundo que tem. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É a mesma coisa. Não é todo mundo que tem. Agora, Salmo 51 e 11, você vai interrogar, mas vai entender, porque eu vou fechar com uma parte da Bíblia que você talvez nunca tinha prestado atenção. Salmo 51 e o versículo 11. Não lances, Davi que disse isso. Não, deixa eu ver, Davi. Após ele ter pecado ali, transgredido a lei de Deus com Batseba, ele disse assim: não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Era possível. Era possível o homem viver sem Deus no mundo. É possível, sem Deus no mundo, viver sem o Espírito de Deus, o Espírito Santo aqui. Você está vendo que Davi disse o teu Espírito Santo? O Espírito Santo não é só lá no Novo Testamento, não. No Velho Testamento já tinha o Espírito Santo. Só que não tanto era conhecido com esse nome. Era Espírito do Senhor, Espírito de uma coisa, Espírito de outra, Espírito Santo. Davi disse. Então, se Davi orou a Deus para Deus não lançar ele da presença dele e não retirar dele o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo de Deus já existia. E Davi talvez não conseguiria viver sem o Espírito Santo dentro dele. Por quê? Eu vou te mostrar já já. Vamos para Lucas 12 e 12. Lucas 12 e 12. Lucas 12 e 12. Olha aqui. Pois na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que vocês devem dizer. Ah, tá. Começamos a entender então que a função do Espírito Santo de Deus na vida do homem, ele tem várias funções. Agora sim, eu vou fechar o vídeo e vou pedir para você abrir Isaías capítulo 11. Todos os versículos que eu li aqui
Você vai ler em casa devagar. Porque agora você vai entender por que o Espírito Santo de Deus caiu lá no cenáculo, lá em Atos 2. Preste atenção. Isaías capítulo 11. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele, primeiro, o Espírito do Senhor. Aqui é o Espírito do Senhor, abrange tudo. É o Espírito Santo, Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. O Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Senhor. Meu irmão, por que o homem que tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele tem a capacidade de resolver problemas, ele tem a capacidade de aconselhar, ele tem a capacidade do conhecimento, ele tem a capacidade do temor ao Senhor, ele tem a capacidade da fortaleza, ele tem a capacidade da sabedoria, a capacidade da inteligência. Vamos aqui. Preste atenção. Mas preste muito atenção. Em Atos, no capítulo... Preste atenção. Atos, capítulo 1. Eu li Isaías 11. Agora preste atenção em Atos, capítulo 1. Versículo 4 em diante. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, Jesus fez isso: não se ausentem de Jerusalém, mas vocês esperam a promessa do Pai, o qual disse ele, que de mim vocês ouviram. Porque João batizou com água. Presta atenção. Ablução. Água, lavagem por fora, arrependimento. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não mais muito depois desses dias. Agora, qual era a função? Por que eles precisavam ser batizados com o Espírito Santo? Por quê? Versículo 7. Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Isso aqui, queridos, corrobora com Isaías capítulo 11. O que era o batismo com o Espírito Santo? Era a capacidade dos discípulos falarem em outras línguas estrangeiras, era a capacidade deles ter fortaleza, deles ter conhecimento, deles aprenderem a linguagem estranhas de outros países. O que era o Espírito Santo sobre a pessoa? Era um batismo em que muita gente iriam ficar curiosos, iam ficar totalmente, as pessoas iriam ficar assim, surpreso, como que pessoas tão simples estavam
capacitados para pregar em outras línguas, em outras falas, em outros idiomas. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, com E maiúsculo, a função era de capacitar o ser humano para coisas que eles não eram capacitados. Gênesis 6:3, Deus falou: o meu espírito não vai permanecer mais para sempre com o homem. Imagina se o homem, todos os homens, tivessem a capacidade de receber o Espírito Santo de Deus dentro deles. É por isso que eu digo, queridos, não é todo ser humano que tem o Espírito de Deus dentro dele. Porque desde o Gênesis, Deus retirou. Aí, quando você vai em João capítulo 8, em Romanos capítulo 8, versículo 11, fala que não é todo mundo que tem o Espírito de Deus dentro dele. Quando você vai também lá, aqui, ó, por exemplo, fala que não é todo mundo que recebeu o Espírito Santo. Quem recebeu, falou com aquela capacidade, ou agiu com aquela capacidade. Quem não recebeu, criticou. Criticou. Quando Davi pede para Deus não retirar dele o Espírito Santo, prova que não é todo mundo que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. Porque espírito com E minúsculo é o espírito do ser humano. Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus. Eclesiastes 12:7 está errado.